E eu, com muito temor, estou aqui hoje. E eu quero compartilhar com vocês algo que grita no meu coração. Eu falava com o pastor Davis, algo que me incomoda. Algo que me trouxe incômodo e choro ao meu coração. E eu queria que... Aqui é o tema do que eu quero falar com vocês. Eu quero, antes de eu colocar a primeira pergunta que eu quero começar a pensar com vocês, eu quero orar com vocês, para que nessa manhã, o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Você veio aqui nessa manhã para ouvir o Senhor, irmãos. Você não veio aqui para ouvir um estudo bíblico, você não veio aqui para ouvir uma mensagem que você te inspire para a semana, não. Você veio aqui para ouvir o que o Senhor quer falar ao seu coração, para que a sua vida seja transformada, para que a sua semana seja poderosa no nome do Senhor e você possa ser canal de resposta na vida de muitas pessoas em nome de Jesus. Eu queria convidar que você colocasse as suas duas mãos sobre o seu coração agora, e nós juntos orássemos aqui, para que o Senhor fale aos nossos corações em nome de Jesus. Senhor, nós te damos graça nessa manhã, porque o teu Espírito está aqui, Senhor. A tua presença está entre nós. Nós queremos ouvir a sua voz. Fala aos nossos corações, Senhor. Fala aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, que a tua voz ecoe poderosamente entre nós. Senhor, que aquilo que vamos ouvir aqui não seja fruto de um estudo, mas que seja fruto da tua voz, seja fruto, Senhor, do seu clamor, seja fruto, Senhor, daquilo que é a tua vontade sobre a sua igreja, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor, e que nós possamos sair daqui, Senhor, impulsionados pela sua doce e santa vontade. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Antes de eu começar a falar, eu quero só responder uma pergunta do pastor Davis. Quem inventou o Corinthians? Deus é fiel, irmãos. O apóstolo Paulo escrevia aos Coríntios. Escreveu 2 cartas. Então, respondendo aqui, ao próprio Paulo. São Paulo escreveu aos... Fica aqui a resposta. Obrigado, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, eu tenho direito à resposta, irmãos? Então fica aqui, só uma doce alfinetada ao meu amigo. Aquela aguinha depois para meter aquela mala, Itaquerense e tal, aquela coisinha. Desculpe minha voz, até quarta-feira eu estava sem voz nenhuma, porque você sabe, reforma em casa, reforma na igreja, e quando eu vou para o centro da cidade, o prefeito inventou de quebrar todas as calçadas do centro da cidade, então onde eu vou tem pó, então como a gente tem os ites da vida, então fiquei sem voz nenhuma, e vocês correram sério risco, vocês correram sério risco de não me ouvir, vocês iam ouvir a Fabiana, quase vocês ouvem a Fabiana hoje, misericórdia lá, se vocês ouvissem ela, vocês nunca mais iam querer me ouvir. Então, olha lá, ela já está se defendendo ali com a Sandrinha. É que às vezes eu erro as palavras e ela olha torto para mim assim. O que foi? Tá tudo bem? Te amo, viu? Mas glória a Deus. Irmãos, eu quero começar esse tempo com vocês com a seguinte pergunta. Deixa eu ligar aqui, tá ligado? E nós ensaiamos, pronto. Certinho. Essa pergunta: por que estou aqui? Se eu e você queremos viver uma vida que vale a pena, uma vida com propósitos, nós precisamos ter a resposta para essa pergunta. E essa pergunta é uma pergunta que intriga o ser humano há milhares de anos. E nós temos muita dificuldade com essa pergunta. Sabe por quê? Porque nós partimos no ponto de início errado para responder essa pergunta. Porque muitas vezes a nossa resposta, ela começa do ponto de início egoísta. Por exemplo, por que estou aqui? E se inicia do que eu quero.
Se inicia da onde estão os meus desejos para responder essa pergunta. Se inicia da onde estão os meus sonhos. Se inicia das minhas ambições, ou seja, se inicia baseando na minha felicidade. E hoje em dia existe muito isso. O que eu preciso para ser feliz? Se você for ter uma ideia, os livros mais vendidos hoje em dia são baseados em 2 títulos. Primeiro, o que eu preciso fazer para ser rico? E o outro título que é muito vendido é autoajuda. Por quê? Porque são títulos baseados em mim. O homem está muito interessado em si mesmo. 2 características da cultura contemporânea: individualismo e consumismo. O homem está muito preocupado com a sua felicidade. Então, quando ele olha para essa pergunta, por que estou aqui? Ele sempre pensa no quê? Na sua felicidade. É o homem correndo atrás do pote de ouro que está no final do arco-íris. Mas quando ele chega no final do arco-íris, o pote de ouro sempre está um pouquinho mais longe. Então ele sempre está atrás de alguma coisa. Ele sempre está atrás de alguma coisa. Este é o grande problema. Sempre concentramos em nós mesmos. É ou não é, irmãos? Você vai ver a propaganda, por exemplo, já até mudou já. Mas, por exemplo, o Banco Itaú, ele é feito para quem? Para você. O Banco Itaú é feito para você. Então, nós temos a doce ilusão de que tudo é feito para nós. Então, quando nós olhamos, o responsável pela criança Micaele, que tem que comparecer ao Comuna Kids, a gente pensa, me quebrar. Por favor, compareça lá, viu? Quando nós olhamos para essa pergunta, por que estou aqui? Nós pensamos na hora, esta pergunta, ela está totalmente relacionada à minha felicidade. Porém, meus irmãos, isso não ajuda a desvendar o propósito da nossa vida. Isso não ajuda. Porque nós não somos o centro do universo. O centro do universo chama-se Jesus Cristo. Romanos 11:36 diz: pois dele e para ele são todas as coisas. Você não é o centro do universo. O centro do universo é Jesus Cristo. Portanto, o centro de partida para essa pergunta o centro de partida para nós respondermos essa pergunta é Jesus Cristo. Esse é o ponto de partida para que nós tenhamos resposta para essa pergunta. Érico Veríssimo é um escritor. Eu lia muitos livros dele quando na minha infância, e tem uma frase dele que eu gosto muito, que diz o seguinte: felicidade é a certeza de que a nossa vida não está se passando inutilmente. Eu gosto dessa frase. Quando eu olho para Jesus Cristo, quando eu tenho os meus olhos voltados para Jesus, eu tenho a convicção de que a minha vida não está se passando inutilmente. Quando eu olho para Jesus, e eu gasto a minha vida em Jesus, eu tenho a convicção de que a minha vida não está se passando inutilmente. Meus irmãos, preste atenção, sucesso. Para muitas pessoas, o mundo nos vende hoje a mensagem de que sucesso tem a ver com sucesso pessoal. Ser bem-sucedido na empresa, conquistar tudo aquilo que eu desejo.
ganhar grandes promoções onde eu trabalho, conquistar o carro sonhado, conquistar a casa sonhada, conquistar tudo aquilo que eu almejo. Não. Não. Presta atenção nessa frase. Você foi feito por Deus e para Deus. E até que compreenda isso, a sua vida jamais fará sentido. Sua vida jamais fará sentido. Sucesso tem a ver, sabe com o quê? Tem a ver com nós compreendemos que nós somos e que fomos criados para Deus. Isso é sucesso. Sucesso é você entender que a sua vida não é um acidente e que Deus tinha uma intenção ao te criar. Deus tinha uma intenção ao criar você. Deus tinha um propósito quando Ele criou você. Deus quer que você faça a diferença, meu irmão. Aonde quer que você esteja, aonde quer que você vá, Deus quer que você faça a diferença. Agora, a pergunta que eu quero deixar no seu coração, e a partir dessa pergunta eu quero meditar com vocês na palavra de Deus. E se você estiver anotando, marque essa pergunta. Como você pode fazer a diferença? Em cima dessa introdução, em cima disso que nós falamos aqui, como você pode fazer a diferença? Eu quero convidar você a abrir, eu vou projetar aqui, mas você abrir a sua Bíblia comigo, em Efésios, capítulo 2, verso 10. Efésios, capítulo 2, verso 10. Efésios 2, 10 nos diz o seguinte: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Meus irmãos, este versículo em que o apóstolo Paulo escreve aos Éfesos é cheio de significado para nos ensinar muito de quem nós somos. Então eu quero... Não está funcionando? Ah, você quer emprestado? Então tá, passa para mim. Coloca para mim o próximo slide, por favor. Criação de Deus. Esse criação de Deus aqui, na tradução, quer dizer poema. E poema quer dizer o seguinte, quer dizer, somos a obra de arte de Deus, a obra-prima do Todo-Poderoso. Vire para quem está do seu lado, olhe para ele e fala o seguinte: você é obra-prima do Todo-Poderoso. Fale para quem está do outro lado agora: você é obra-prima do Todo-Poderoso. Eu olhei no dicionário. Você coloca o próximo slide para mim, por favor? E no dicionário, obra-prima... Não, volta. Isso aí você me quebra. Volta. Obra-prima é a mais bela obra de um artista. Então, o que o apóstolo Paulo está escrevendo? Que nós somos a mais bela obra de Deus. Irmãos, Deus
é o Criador do universo. Deus é o Criador do universo. E o homem tem a ambição de conhecer o universo. Mas a palavra de Deus me fala que quando eu olho para o lado, eu estou conhecendo a mais bela obra da criação de Deus. Eu não sei se você é como eu, mas você gosta de admirar a natureza? Quem gosta de admirar a natureza? Quem gosta de ir para a praia? Quem gosta da montanha? Quem gosta de tudo? Quem gosta de viajar? Quem gosta de tirar férias? Irmãos, você já admirou a praia? Ficou olhando assim e ficou brisando? Ficou olhando o pôr do sol assim, ficou brisando assim, já ficou? Já ficou olhando, já foi para Campos do Jordão e ficou olhando assim o pôr do sol? É lindo, não é? Irmãos, a palavra nos fala que você é o ápice da criação de Deus. Você parou para pensar nisso? Salmo 19:1 diz que os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. E meu irmão, eu e você somos o ápice da criação. O poema, a mais bela obra de arte feita por Ele. Mas só que quem somos nós nesse contexto? Nesse contexto de Efésios que Paulo está falando. A mais bela obra, presta atenção, é aqueles que foram resgatados. É aqueles que foram resgatados e salvos da morte. É aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados e pelo sangue de Cristo foram resgatados e se tornaram poemas de Deus. Então, o ápice da obra é a redenção. A redenção em Cristo Jesus é o ápice. E agora, um novo povo que se chama pelo nome de Jesus nessa terra se levanta e se denomina a Igreja de Jesus Cristo. E a igreja é a obra-prima de Deus. Um povo que se chama pelo meu nome, que se reúne, que todos juntos, aonde eles estão juntos, ali Ele está no meio deles e Ele é o cabeça. E nós somos o corpo e ali é a obra dEle. Irmãos, povo que era trevas, povo que estava morto. Você entendeu um pouquinho disso? Eu trouxe aqui um exemplo de um artista chamado Vic. Quem conhece Vic Muniz? Um artista chamado Vic Muniz. Quem conhece? Levanta a mão. Vic Muniz, ele ganhou notoriedade pelas suas fotografias, onde ele pega materiais recicláveis, materiais sem valor e transforma em obra de arte. E hoje ele mora em Nova York, né, e tem vários lugares no mundo onde você pode conhecer os trabalhos dele. Está aqui, ó. Artista plástico, brasileiro, radicado nos Estados Unidos. Então aqui, ó, ele pegou grãos de café e transformou no rosto do John Lennon. Aqui ele fez o quê? Passa para mim o próximo, por favor. Chama Crianças de Açúcar. Numa comunidade pobre, ele conheceu algumas crianças pobres, e ele pegou açúcar, material sem valor, fez o rosto dessas crianças, tirou foto, vendeu, e esse dinheiro que ele arrecadou,
investiu naquela comunidade pobre, chamada Crianças de Açúcar. Fez várias gravuras com o rosto dessas crianças. Next. Pronto. Mona Lisa. Quem gosta de geleia de uva? Pasta de amendoim. Ele fez ali o rosto da Mona Lisa, olha só. Aqui, ó. Esse documentário dele está na Netflix, chama Lixo Extraordinário, e se eu não me engano foi 2009 ou 2010, eu não me lembro qual foi o ano. Concorreu ao Oscar de melhor documentário, onde no Jardim Gramacho, o maior aterro sanitário da América Latina, ele reuniu catadores de lixo, e ali ele fez uma obra de arte. Aqui você pode ver, ó, isso aqui são pneus, ó. Aqui é um violão. Essa arte aqui, ela é gigantesca. Ela é gigantesca, ela foi tirada a foto de cima. E aqui você pode ver, ó, tá vendo? Pneus, ó, um violão, foi tirado foto de cima. Então, o que ele fez? Ele transformou o lixo em obra de arte. Presta atenção. A arte dele tão valorosa, feita de coisas que não têm valor. E é exatamente esse o contexto que Paulo está falando no texto que nós lemos. Exatamente isso. Quando você vai lá em Efésios 2, capítulo 1, no capítulo 2, o que Paulo está falando? Que nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, mas Deus, juntamente com Cristo, nos tornou essa grande obra de arte. A grande obra de arte chama-se redenção. E existem duas coisas que eu quero chamar sua atenção nesse texto, de Efésios 2:10. Primeira coisa, o valor de uma obra está no nome do artista. Diz o seguinte: porque nós somos criação de Deus, realizada onde? Para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Presta atenção. O seu valor não está nas suas boas obras. A igreja tem se iludido nos dias de hoje de que precisa fazer boas obras, de que precisa entregar muitas cestas básicas, que precisa fazer muitas boas obras. Não, isso faz parte, mas o seu valor está em Cristo Jesus. O seu valor está em Cristo Jesus, naquele que te salvou. Em Cristo Jesus, você descobre a sua identidade, que se você é um filho amado em quem Ele tem prazer. Presta atenção, irmãos. Meu nome é Leandro Menezes. Atualmente estou como pastor titular da Comunidade da Graça em Itaquera. Sou casado com a Fabiana, pai do Rafael, da Débora, que está lá em Itaquera agora. Sou sogro da Gabriele Fidele, futura Menezes. Amém, Fábio? Liberou. Sou corintiano, maloqueiro, sofredor, graças a Deus. E ultimamente, muito sofredor. Mas tudo isso que eu falei não me define. O que me define é que eu sou um filho amado do Senhor em quem Ele tem prazer. Pode aplaudir ao Senhor, meu irmão. O que me define é quem me assinou.
O que me define é quem me assinou. Tem uma história. Pablo Picasso, ele nunca pagava nos restaurantes que ele ia almoçar, que ele ia comer. Na realidade, que ele ia comer. Por quê? Porque ele era o Pablo. Um dia, um garçom muito engraçadinho, sabe aqueles garçom engraçadinho? Quem conhece um garçom engraçadinho? Muito engraçadinho, pegou. O senhor vai pagar a conta hoje? Não. Aí o garçom deu um guardanapo para ele. Aí o Pablo Picasso foi, fez um desenho, entregou para ele. Aí o garçom pegou o desenho, voltou. Aí voltou para o Pablo Picasso e falou o seguinte: ué, você fez o desenho, mas não assinou. Aí o Pablo Picasso falou para ele o seguinte: se eu assinar, eu tenho que comprar o restaurante inteiro. Porque, irmãos, o valor de uma obra de arte está na assinatura. Você é assinado com o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro está sobre a sua vida. Eu tive o prazer em 2020, tive o prazer com a minha família, de uma das nossas férias, e nós íamos até Paris, na França. E ali eu conheci o Museu do Louvre. E eu tirei foto de um fato muito interessante. Eu registrei porque aquilo me chamou muita atenção. Eu quero colocar para vocês verem. Coloca para mim, por favor. Ó, esse negocinho aqui, ó. Esse negocinho pequenininho aqui. Tá vendo esse negocinho aqui? Chama Mona Lisa. Tá vendo todo esse povo aqui, ó? É fila para enxergar esse negocinho aqui, ó. Quem pintou a Mona Lisa? Leonardo da Vinci. Eu estava nesse ângulo aqui, ó. Eu tirei essa foto. Eu virei para a minha direita, eu tirei uma outra foto de um quadro que é o maior quadro que está exposto no Museu do Louvre, que é um dos maiores museus do mundo. Quadro de Paolo Veronese, chamado Bodas de Caná. Põe para mim, olha só. Quadro impressionante de valor. É muito maior que a Mona Lisa. Olha quantas pessoas. Um quadro de frente para o outro. Irmãos, presta atenção. Ó. Imagina uma sala como essa. Aqui está a minúscula Mona Lisa. E ali está o gigantesco Bodas de Caná. Aqui. Ali tem muita gente. A Covid estava gritando já, irmãos. Eu nem sabia disso. Aqui tinha muita gente e ali não tinha ninguém, assim, ó. Volta no outro. Volta. Ó, isso aqui é uma fila gigantesca. Para quê? Para tirar uma foto. E não podia ficar parado, viu? Que o segurança fala, vai. Tira a foto andando, assim, ó. É verdade. Aqui, uma loucura. E em frente, aí eu fiz assim, eu tirei uma foto aqui e aqui. Sabe por que isso? Porque o valor de uma obra de arte está na assinatura do artista. O valor de uma obra de arte está na assinatura de um artista. O seu valor não está naquilo que você faz. O seu valor não está nas grandes obras que você faz. O seu valor está na assinatura do sangue do Cordeiro que está sobre a sua vida. Amém, meu irmão? Coloca o próximo slide, por favor. Segundo, existe o propósito de uma obra de arte. Ela está na intenção do artista. E aí, continuando a leitura de Efésios 2:10, diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para o quê? As quais Deus preparou antes de nós a praticarmos. Tudo que você assiste, presta atenção, tudo que você assiste na televisão, todas as séries que você assiste na Netflix, isso aqui é uma outra mensagem que eu tenho, que eu já me disse em Itaquera. Tudo que você assiste na Netflix. Quem gosta de série Netflix, levanta a mão. O restante não gosta. Vai falar que você não vai assistir uma série hoje à tarde?
Ah, Pastor Davis. Você tem um monte de anjo aqui. É só Itaquera que o povo assiste? Tá bom. Tudo que você assiste. Aqui não pode ter televisão? Aqui é aquela igreja que não pode ter televisão? Ah, então pode ter telão na igreja só. E celular para assistir o culto em casa. Ah, tá. Tudo que você assiste, tudo tem uma intenção por trás. Toda obra de arte tem uma intenção por trás. Toda obra de arte é criada para evocar uma emoção, para evocar uma reação sua. Muitas vezes ela provoca um confronto em você, mas tudo tem uma intenção por trás. Por exemplo, coloca para mim o próximo slide. É que eu perdi o controle aqui, ó. Essa obra de arte aqui, Netflix, Lixo Extraordinário, do Vic Muniz. Compartilhar a mensagem de que o lixo pode ser precioso e pode transformar vidas. Tem uma intenção por trás. Ou seja, Jesus Cristo assinou essa obra de arte. Olha para o lado aí. Jesus Cristo assinou essa obra de arte e te deu uma missão, meu irmão. Deu uma missão. E somos convidados, juntos a Ele, para fazer aquilo que Ele está fazendo no mundo. Nós temos uma missão. Ou seja, o autor da vida planejou tudo isso. Existe um propósito. Antes do Senhor dizer haja luz, Ele disse haja cruz. A cruz sempre foi o plano de Deus. E Ele nos convida a isso nos dias de hoje. O Senhor nos chama. O Senhor nos chama para vir a Ele. Mas Ele também nos chama a ir por Ele. Irmãos, isso aqui me fez entrar em crise. Porque a igreja hoje só quer saber de mensagem que alimenta o seu ego. A igreja hoje só quer saber de mensagens que alimentam o seu eu. Se a mensagem hoje não falar o que eu tenho que fazer para mudar minha vida, o pastor não presta. Só que Jesus nos chama, nós irmos por Ele. Quanta gente não está morrendo, indo para o inferno, e nós estamos preocupados muitas vezes com o nosso estilo de vida. Sim, é importante, não estou falando isso, mas nós temos uma missão, que é sermos resposta de Deus para esta geração. Eu me lembro quando eu liderava o MAG, a Fabiana se lembra disso, quando eu liderava o MAG em Itaquera, nós tínhamos uma frase que era o nosso lema: eu tenho uma missão, ser resposta de Deus para essa geração. Nós falamos todo encontrão, qual é a nossa frase, irmãos? Eu tenho uma missão, ser resposta de Deus para essa geração. Irmãos, nós temos uma missão, sermos resposta de Deus para essa geração. Nós temos a missão de ir. Amém. Nós temos a missão de ir. O id é a missão de todos. Não é a missão de meia dúzia. Mateus 28, versos 19 a 20. Olha, portanto, vão. Ele não falou, Davis, vai. Não, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, em São Mateus, em Itaquera, em Carrão, todos os lugares, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É uma ordem, irmãos, não é uma sugestão.
Pessoal, eu estou pensando aqui, talvez, se vocês acharem legal, se cair bem no coração de vocês, vão lá falar de mim para o pessoal aí. Não, ele deu uma ordem. Vão. É uma ordem do que os discípulos de Jesus deveriam fazer pelo mundo. É uma ordem do que aqueles que são poemas de Deus, que têm a assinatura do Senhor, deveriam fazer pelo mundo. Jesus já havia ressuscitado. Ele já havia ressuscitado. E esse aqui é o trecho final da história dele conosco. Isso aqui foi antes de ele subir aos céus. E aí o que ele faz aqui? Coloca para mim, passa, Fia, por favor. Mais uma vez. Ele dá 3 ordens: fazer discípulos, batizá-los e... Vamos lá, 1, 2, 3. Fazer discípulos. Mais uma vez. Mais uma vez. Fecha o olho e fala com o olho fechado agora. 1, 2, 3. De trás para frente. De trás para frente. Ah, embalou tudo agora, né? Embolou tudo agora. Fazer discípulos. Fazer discípulos. Batizá-los. E depois, não é para você, agora vai lá, vai lá. Não, ensiná-los, cuidar deles. Irmãos, não foi o Davis, não fui eu, foi Jesus. Quem que é discípulo de Jesus, levanta a mão. Quem não levanta a mão porque não é, o que está em dúvida. Mais uma vez, quem é que é discípulo de Jesus? Aí, é a sua missão. É a sua missão. É a sua missão. E o que significa ir? O que significa ir? O que significa ir? Não quer dizer que você precisa... vou pegar um avião para a África. Não quer dizer isso. Ir não significa que você precisa pegar um avião amanhã e ir para a África. Faz parte da missão, mas não é a missão. Não é ir além do mar, além da fronteira, mas é ir além de nós mesmos. É olhar para o lado, é abrir mão da zona de conforto. A maior distância, presta atenção nisso, a maior distância, em termos missionários, não é a África, não é a janela 1040, é a janela do seu vizinho. Pegou essa? Mas eu quero ir para a África, eu sonho com a África. Sonho com o seu vizinho primeiro. Mas eu sonho com a China. Sonho com o chinês do seu trabalho. Sonho com o chinês a 25 de março primeiro. Eu sonho com a Arábia, sonho com o Irã. Sonha com o turco da Santa Efigênia primeiro. Sonha com a janela do seu vizinho. Irmãos, é algo tão próximo, e nós estamos sendo enviados todos os dias, nós estamos sendo enviados. Você não precisa atravessar o oceano para pregar o Evangelho, talvez seja somente atravessar o corredor da sua casa, talvez seja somente atravessar o corredor do seu trabalho, talvez seja somente olhar para a mesa do lado do seu escritório. E presta atenção, pregar o Evangelho transforma as duas partes, quem recebeu a palavra e quem prega. Eu me lembro até hoje, nós éramos de uma igreja, e a primeira vez que eu fui pregar, fomos de porta em porta, lembra, Fabiana? Primeira vez, irmãos, fresquinho, cuspindo fogo, primeira porta, estava lá, vamos pregar o Evangelho, vamos bater de porta em porta, fomos lá, aí um monte de jovem, você, eu, bati na porta, aí eu bati, aí um cara abre a porta, aquela cara,
Aquela cara de quem tinha acabado de acordar e não tomou café, sabe? Lembra? O cara era daquela religião que falam que eles são testemunhas. Lembra, Fabiano? Pois não. A gente é da igreja aqui, eu já sou. E falou a religião dele, eu falei, lascou-se. Novinho no evangelho, vai querer debater com um cara daquele. Sei que, irmãos, foi uma festa. Foi uma alegria. Mas, irmão, sabe o que tinha no meu coração? Pregar o evangelho. Pregar o evangelho. A gente batia de porta em porta, a gente fazia pedágio no farol, a gente... Irmãos, eu sei que quando a gente começou a nossa célula em casa, começamos com 3 pessoas, morava aqui, ali em Itaquera mesmo, era uma senhora, que o marido não ia para a igreja, era uma outra senhora também, e um cara que morava em São José dos Campos. Nós multiplicamos a célula. Porque no nosso... E tinha a Débora e o Rafael pequenininhos. Então tinha quinta-feira que não ia ninguém. Aí sentava eu, a Fabiana, a Débora e o Rafael com os bonequinhos dele, guerreando entre eles, a Débora com as Barbie dela, e a gente fazia célula. E, irmãos, incrível que pareça, toda célula as Barbies aceitavam Jesus. Era a maior taxa de conversão que tinha na célula, era quando as Barbies aceitavam Jesus. Sabe o que aconteceu? Em 6 meses, já aceitava cheio de Barbie, não. Em 6 meses, nossa célula tinha 60 pessoas, se multiplicou em quantas supervisões? Isso aqui virou uma área. Por quê? Porque nós tínhamos um povo que começou a chegar um, chegar outro, e eles queriam só falar de Jesus, eles queriam falar de Jesus. Eles estavam todos sedentos por... Irmãos, falar do amor daquele que te salvou. Falar do amor daquele que te salvou. Quando você fala, você tem experiência. Só que nós criamos obstáculos. Nós criamos obstáculos. Acho que esfriou o motor aí, passa aí o próximo. E quais são os obstáculos que nós criamos? Primeiro, mas eu não sou pastor, eu não sei pregar. Presta atenção. Quem aqui foi salvo por Jesus? Levanta a mão. Todos nós temos esse encargo. Todos nós temos uma história com Deus e de como essa história começou com Jesus. A função não é só do pastor Davis, a função é de todos nós. A função é de todos nós. Vire para quem está do seu lado e fala assim, a função é sua, meu irmão. Sabe qual é o segundo obstáculo que você cria? O segundo obstáculo que você cria é esse aqui, ó. Eu tenho medo de falar em público. Quem aqui tem medo de falar em público? Seus problemas acabaram. Quem disse que você precisa falar em público? Aqui, ó. 1 a 1. Irmão, você posta tanta coisa nas suas redes sociais. É fotinho de... É ou não é? Bota um versículo. Usa suas redes sociais. Pega um dia na sua rede social e fala o que Deus fez no seu casamento. Quem aqui já viveu pelo menos um milagre com o Senhor? Levanta a mão. Você já colocou na sua rede social isso já? Aí. Você está perdendo uma grande oportunidade. Ou então, esfriou o motor aí já, esquenta aí. Eu não conheço as histórias de Jesus. Irmãos, seus problemas acabaram de novo.
Todo mundo tem acesso à Bíblia. Todo mundo tem acesso à Bíblia. Você tem acesso. Você pode ler a Bíblia. Quais são os 4 evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Sem falar dos apócrifos, por favor. Mateus, Marcos, Lucas e João. Lê. Quem sabe ler? Grande parte de nós sabe. Quem não sabe ler, ouve. Ah, mas eu queria a Bíblia para me ouvir. Pede para o pastor Davis, ele tem um monte de esqueminha. Ele é cheio dos esqueminha para ouvir livro, irmãos. Pode pedir para ele. Que ele vai te mandar, com certeza. Para não frustrar meus irmãos palmeirenses, eu vou ler o tomar, tá? Você tinha um arrepio? O que é isso? É a unção do porco? Irmãos, você conhece. Hoje você tem a Bíblia no celular, você tem a Bíblia no computador, você tem a Bíblia na internet, você tem a Bíblia no aplicativo, você tem a Bíblia no banheiro, você tem a Bíblia no YouTube, você tem a Bíblia... Você tem a Bíblia. De tudo quanto é tipo de graça, pago, assinatura. Você tem a Bíblia. Você pode ter acesso. Só não tem quem não quer. Sabe qual é outro obstáculo? A minha vida nem é tão interessante assim. Olha a sua rotina. Olha o seu dia a dia. Você vai ver que Jesus está mais presente na sua vida do que você imagina. Observa a sua vida com atenção, meu irmão. Observa a sua vida com atenção. Agora me responde uma coisa. Quantos livramentos você não teve essa semana? É verdade ou não é? Quantos livramentos você não teve essa semana? Sua vida é muito interessante. Sua vida é muito interessante. Sabe outra desculpa? Sabe outro obstáculo? Desculpa não, obstáculo. Não sei se essa missão é de fato para mim. Ah, eu sou mais quietinho na minha. Eu sou dos bastidores. Ah, essa aí, irmãos, essa é forte. Eu sou dos bastidores. Eu sou, né? Irmão, eu quero te falar algo. Você, do bastidor, você, da mesa de som, da câmera, do telhado, qualquer um que seja discípulo de Jesus, nós temos uma missão, é de falar do amor de Deus. Romanos capítulo 10, verso 17, consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, tem que ser falada. A missão é da igreja. A missão é para todos. John Stott, tem essa frase dele fala o seguinte: é a fala de Deus que torna necessária nossa fala. Devemos transmitir aquilo que Ele tem falado. Ou seja, nós precisamos transmitir aquilo que Jesus fez, meus irmãos. Nós falamos sobre tudo. Política, assunto que divide. Futebol, assunto que divide. Série, novela, tudo. Falamos sobre tudo. Postamos sobre tudo nas redes sociais. Mas não falamos sobre o principal, que é a nossa missão do amor de Deus. Tudo é pauta. Tudo é polêmica. Mas o principal nós não falamos. Agora a minha pergunta a você, meu irmão e minha irmã: qual a mensagem que a sua vida tem comunicado ao mundo?
Uma resposta que você pode pensar. Olhe suas redes sociais. As suas redes sociais vão responder um pouquinho disso. As suas redes sociais vão responder um pouquinho disso. Isso sim. Sabe, irmãos, para encerrar, nós somos um povo muito distraído. Nós precisamos nos preocupar com isso. Nós precisamos nos preocupar com a nossa missão. Muitas vezes nós só nos preocupamos em vir aqui ao domingo, nos abastecermos, irmos para a célula e nos esquecemos de tudo. Mas nós precisamos nos preocupar com a nossa missão. Enquanto a sua missão não trouxer incômodo ao seu coração, a mensagem de Cristo vai ser somente só mais uma mensagem na sua vida. Mas a missão precisa trazer incômodo ao seu coração, meu irmão. Ela precisa trazer incômodo. Você precisa olhar para o lado e trazer incômodo, ver as pessoas sem conhecer Jesus. Para nós refletirmos e praticarmos as nossas vidas. Nós, como igreja, somos a representação física de Jesus aqui na terra. Nós somos o poema de Deus. Nós somos a obra-prima de Jesus nessa terra. E obra-prima, irmãos, não foi feito para ser guardada num cofre. Obra-prima é para ser mostrada. Obra-prima é para ser exposta. Obra-prima tem que ser mostrada para todo mundo. Aqui está a minha melhor obra. Obra-prima tem que impactar. Deus te criou. O Senhor te salvou para mostrar ao mundo e o mundo te olhar e enxergar Jesus através da sua vida. Billy Graham diz: nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. Nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Meu irmão, você é poema de Deus. Segundo lugar, não esqueça sua missão como igreja. Não esqueça, meu irmão. E decida viver por essa missão. Eu e você, nós nos apegamos tão fácil a outros propósitos. Nós apegamos tão fácil a outras coisas. E nós nos esquecemos do principal. Nós nos esquecemos do principal. Em terceiro lugar, não perca tempo com distrações ou coisas vãs, mas saiba explicar a razão da sua fé. Irmãos, nós somos expertos em tantas coisas. Nós explicamos tantas coisas, nós explicamos por que o Corinthians está indo mal. A gente sabe, o Vanderlei Luxemburgo não sabe, mas eu sei porque o Corinthians está indo mal. Quando coloca o Juliano, eu falo, não é o Juliano, o Vanderlei não é o Juliano. Mas eu não sei explicar a razão da minha fé. Eu não sei explicar a razão da minha fé. Eu sei tanta coisa. Eu explico tanta coisa. Mas quando é para me falar da minha fé, eu titubeio. Irmãos, sobre nós pesa algo poderoso. Sobre nós pesa algo poderoso. Uma missão que vai além da nossa compreensão. Nós somos testemunhas. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8.
para encerrar aqui, eu quero orar com você. Aqui diz o seguinte: quando o pastor Davis orava com vocês aqui antes da palavra, o Espírito Santo colocou no meu coração Atos capítulo 1, verso 8. E eu vim abrir e me recordei do texto. Só é testemunha quem recebe poder do alto. Pedro, quando pregou, os discípulos, nós só estamos aqui, irmãos, porque aqueles homens lá, 2000 anos atrás, receberam o poder do alto. Você tem buscado o poder do alto? Nós precisamos de poder do alto. Nós precisamos de poder do alto para testemunhar. A palavra diz que os discípulos são testemunhas. Discípulo é testemunha. Discípulo é testemunha. E aqui mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E aí aqui tem um e você vai receber poder quando o Espírito descer sobre vocês. E aí tem uma vírgula e tem o e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, São Mateus, Itaquera, Brasil, em São Paulo, no mundo e até os confins da terra.